uma passagem lá em Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 32. Vamos ver a parábola do filho pródigo. A igreja já achou? Amém. A parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, o que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Filho do Pai, nós glorificamos o teu nome. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nos dê entendimento das tuas escrituras, Pai. Que teu Espírito venha falar ao coração da tua igreja, Pai. Que não venha ser eu, mas venha ser o Senhor através de mim, falando a mensagem que o Senhor quer deixar para a tua igreja, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, que é tão preciosa, e pedimos para que o Senhor venha tomar conta de cada um de nós, do nosso ser, e venha dirigir os nossos passos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria meditar em cima dessa parábola, estava refletindo acerca dela, e o Senhor falou muito a respeito de paternidade, quando trata sobre algumas características presentes na vida de um pai, porque na verdade deveria ser, quando a gente lê essa parábola aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa parábola foi a atitude do pai em ter deixado que o filho pegasse sua parte da herança e fosse embora. Que diz muito a respeito sobre o livre-arbítrio. O pai permitiu que o filho tomasse a sua escolha. E realmente temos que ter discernimento nisso, porque tem coisas que realmente o pai tem que intervir,
e mostrar ao filho que não se deve fazer. Mas chega uma idade em que o filho ele acaba começando a tomar suas decisões. E muitos pais acham que criar o conflito ou a proibição vai ser a solução. Mas tem muitas coisas que a gente simplesmente tem que deixar o filho que ele tome essa decisão. Porque muitos filhos hoje estão perdidos, estão por aí, porque primeiramente o pai deu a proibição. E a gente cansa de ouvir que é quando proíbe que o filho vai lá e faz. Mas não, esse pai ele simplesmente atendeu o pedido do seu filho. Você quer a sua parte da herança? Toma. E o filho reuniu tudo que tinha e foi embora. E aí, quando ele foi embora, eu fiquei pensando como deve ter ficado esse pai. Mas, pelo que a gente lê dessa parábola, acredito muito que foi um pai que ficou com um sentimento de esperança pela volta do seu filho. Porque uma das outras características que a gente vê presente na sociedade hoje é que quando há um conflito entre pai e filho, muitas vezes o filho toma uma decisão errada, parece que há liberação de palavras de ódio sobre a vida do filho. Em vez de esperar ansiosamente, parece que o pai descarrega todo aquele sentimento de raiva sobre a vida do seu filho, achando que isso vai solucionar o problema. Em vez de torcer, orar para que o filho volte, para que o filho se arrependa, ele simplesmente fala: esse aí não tem jeito mesmo, esse aí não vai ser nada. Tomara que arca as consequências das suas escolhas. Que Deus castigue ele severamente. São coisas que é muito falado hoje em dia. E em vez de permanecer em oração com uma fé e esperança, parece que o pai está mais amaldiçoando o filho pela decisão do que intercedendo por ele. E o papel do pai, quando vê que o filho está indo para o mau caminho, além de comunicá-lo, é orar pela vida dele. Então acredito muito que o pai, onde Jesus estava retratando aqui nessa parábola, ele aguardou com esperança. Ele deve ter ficado triste, sim, seu coração entristecido, porque seu filho saiu de perto de seu pai. E aqui na parábola diz algo que realmente acontece com muitos filhos que tomam decisões sem pensar e tomam decisões erradas. Aqui diz que o filho desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E muitos pais percebem isso. Percebem. A grande questão aqui não é sobre quem está certo ou errado. Muitas vezes a gente sabe que o pai está querendo o bem do filho. Ele sabe que a decisão do filho não é a decisão correta. E muitas vezes o pai tem razão em falar que a escolha que o filho vai tomar não é a escolha correta. A grande questão aqui é como o pai se posiciona após o filho tomar a decisão errada. Ele vai se posicionar realmente, igual a gente vê hoje em dia, dando mais motivo para haver conflito entre pai e filho, ou ele vai se posicionar com fé, com esperança, com amor, orando para que o filho venha se arrepender da escolha que ele tomou e possa retornar a ele. Essa é a primeira reflexão que eu queria deixar para os irmãos. Como tem sido o posicionamento dos pais hoje em dia após o filho começar a traçar rumos, a fazer escolhas erradas. O segundo ponto que eu queria ler com os irmãos, que eu queria refletir, ele vai muito de encontro ao que eu acabei de ler. Porque, graças a Deus, tem muitas situações onde o filho ele reconhece que tomou a decisão errada. Mas aí há outro problema, o problema do orgulho. De muitas vezes o filho toma a decisão errada, quer voltar para a casa de seu pai, mas ele não volta porque ele sabe que seu pai vai estar esperando assim: olha, eu falei, volta o cão arrependido. E aí depois de fazer a besteira você quer voltar para casa, né? Eu não. Ué, não te avisei? Sabe? É aquele orgulho de querer jogar na cara do filho que ele estava certo. Mas o pai dessa parábola não. Aqui a parábola disse que, ainda estando longe, o seu pai o viu cheio de compaixão e correu para o seu filho. Ou seja, quando o filho endireitou o seu caminho e quis voltar para a casa do seu pai, o tratamento que seu pai trouxe ao seu filho não foi essa de: ué, eu te avisei, agora tu quer voltar? Não. Ele recebeu o filho com amor. Ele se alegrou com a volta do filho. E é isso que os pais precisam derramar sobre a vida de seus filhos,
principalmente no momento que o filho está arcando com as consequências das suas escolhas. Não é jogar na cara dele o que ele fez. É claro que o filho tem que ser corrigido. O pai tem que explicar para ele o porquê dele estar passando por isso. Foi uma escolha errada que ele falou. Mas não é jogar na cara, sabe? É receber com amor. É se alegrar com o arrependimento do seu filho. Tem gente que, quando vê que o filho cometeu algo errado, parece que tem um posicionamento meio irônico. Dá aquela risadinha. Falei, escuta o pai, mas agora está aí, ó, arcando com as consequências. Não, o pai dessa parábola, ele viu, cheio de compaixão, ele correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O pai recebeu o filho com paixão, com amor, e se alegrou com a volta do seu filho. E é esse posicionamento que o Senhor espera dos nossos pais, dos pais terrenos. Pais que têm compaixão dos seus filhos. E quando seus filhos estão endireitando seus caminhos, eles se alegram, mesmo que os pais já tenham avisado antes. E o filho aqui diz: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mesmo o filho reconhecendo o seu pecado e confessando. O pai, mesmo assim, falou: depressa, traga uma melhor roupa. Ele estava tratando o seu filho com honra. Ele estava honrando o seu filho, estava dando o melhor para ele, estava festejando o retorno dele. E quando a gente olha para essa parábola, a gente também vê a demonstração de misericórdia. Quantos pais hoje não demonstram misericórdia pelos seus próprios filhos? Porque, é o que eu falei, muitas vezes o orgulho ele nasce quando o pai dá uma orientação, dá um direcionamento que o filho não quis ouvir. E quando o filho reconhece que errou, o pai, em vez de demonstrar misericórdia, não, ele faz totalmente o contrário. Ele simplesmente trata com desprezo, dizendo: ué, eu te avisei, você não quis ouvir. É isso? Agora você quer voltar? Não, porque esse pai aqui tinha motivo. Porque o filho foi lá, pediu a parte dele e falou: agora eu vou embora. E o pai ficou aguardando com esperança e com amor. E quando o filho voltou, percebeu que ele pecou, a atitude do pai foi receber ele com amor. Então, nessa parábola, a gente vê características presentes, muito importantes em um pai. E a gente vê essas características presentes no nosso Pai, no nosso Deus. Um Deus que permite que a gente tome as nossas decisões, que nos dá o livre-arbítrio. Mas é um Deus que, mesmo a gente tomando certas atitudes, tomando certas escolhas, Ele não nos abandona. Parece que mesmo você prosseguindo para o caminho errado, Ele está lá cuidando. Ele está lá com esperança, Ele está lá com amor. Ele está manifestando o seu poder através de livramentos, usando pessoas para falar com você. Me faz lembrar até o que eu tinha pregado no último domingo à noite, que eu estive aqui presente quando eu estava pregando, que foi sobre a bondade de Deus que nos chama para o arrependimento. Então Deus vai demonstrando a sua bondade na vida dessa pessoa com o intuito de resgatar esse filho que se afastou dos seus caminhos. A outra característica presente aqui de Deus é a compaixão, o amor. Muitas pessoas, quando se arrependem dos seus caminhos, elas voltam para o caminho do Senhor, porque no momento que ela está se humilhando na presença de Deus, depois de Deus ter convencido essa pessoa do pecado, ela é preenchida pelo amor de Deus, ela se sente amada por Deus. Apesar de ter cometido tudo o que cometeu, ela percebe que o pai dela ama, que o pai dela trata ela com amor, com honra. O pai dela demonstra sua compaixão através do amor que é derramado sobre a vida dessa pessoa. E temos um pai misericordioso. São algumas características que eu separei nessa parábola, que diz muito a respeito do nosso Deus, e são características que devem estar presentes nos pais hoje em dia, com toda certeza. Assim como outras alguns outros pontos que eu separei para compartilhar com os irmãos aqui na igreja, porque quando eu falo dessas características presentes no nosso Pai Celestial, que deve estar presente nos pais terrenos, o que a gente pode falar? Sobre uma paternidade segundo o padrão de Deus. Ou a gente fala sobre um pai segundo o coração de Deus. Então, o Pai Celestial ele deve ser o reflexo dos pais terrenos. Se você quer aprender a ser um bom pai,
Observe como é o modelo de paternidade dada por Deus. E uma das coisas que eu acho mais importantes para que haja um alinhamento, é que haja uma paternidade terrena semelhante à paternidade do céu, é que uma das primeiras coisas que o pai ele deve amar o Senhor de todo o coração, porque para você dar algo, você tem que ter algo. Então, uma das primeiras coisas que eu acho mais importante está lá presente em Mateus 22, 37 e 38, que eu queria ler com os irmãos. Para que o pai possa amar a sua família, ele precisa antes amar o Senhor. Não se pode dar o que nós não temos. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Queria ler também para os irmãos Efésios 5, 25. Aqui em Efésios diz sobre amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Costumo dizer que um bom pai também tem que ser um bom marido. O pai, ele não é uma figura presente apenas na vida do filho, mas de toda a família. Então a gente vê muitas pessoas dizendo: ele não é um bom pai, mas é um bom marido. Então o homem ele tem que ser um bom pai e tem que ser um bom marido. Porque ele acaba sendo aquele sacerdote da casa. Ele precisa entender que quando se trata de paternidade, o filho está aprendendo olhando os passos dele. E se ele não está sendo um bom marido, ele não está ensinando direito ao seu filho. O filho precisa olhar para o pai e falar: nossa, meu pai é um bom marido. Ele não é só um bom pai para mim, mas como ele é um bom marido para sua esposa. Então são coisas que os filhos vão observando, são coisas que o filho vai olhando, que vai retendo por osmose para si mesmo. Porque muitas coisas os filhos vão aprendendo, às vezes não é nem só o que a gente fala diretamente para ele: filho, é assim, isso e isso. Mas o filho percebe pelos nossos passos, por aquilo que a gente vai fazendo, por aquilo que a gente vai falando, como a gente está se comportando. Então um bom pai, ele também tem que ser um bom marido. E em Deuteronômio 6, 5, versículo 5 até o versículo 7, queria ler com os irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, versículo 5 até o 7. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então aqui nessa passagem ele diz algo muito importante. Além de ressaltar a importância de amar o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, ele fala sobre ensinar esses mandamentos para o seu filho. Então aqui a gente vê uma das responsabilidades que o pai tem, de ensinar os seus filhos a amar o nosso Deus de todo o coração, de ensinar os filhos no caminho que se deve andar. É uma responsabilidade que Deus entrega nas mãos de pais e mães. E uma das coisas que eu queria também refletir com os irmãos a respeito disso é que a própria Bíblia diz que sobre ensinar o seu filho no caminho que deve andar, e assim quando estiver grande ele não se desviará dos seus caminhos. E o ensinar ele inclui também falar o que deve fazer e corrigir o que deve ser corrigido. Então a correção também é uma forma de ensinar. E muitas das coisas eu aprendi sendo corrigido. Sendo corrigido foi uma maneira de aprendizado que os irmãos não fazem ideia de quanto eu aprendi. Porque a correção, eu costumo dizer que é a eliminação de um erro na sua vida. Muitas vezes você está errando, e a correção desse erro a gente pode dizer que é menos uma coisa errada que a gente está fazendo. E muitas vezes quando a gente é corrigido por algo, eu vejo como uma oportunidade de Deus também te usar para que através desse erro você também possa ensinar outras pessoas que estão cometendo esses mesmos erros. Então a correção, eu costumo dizer que é uma das ferramentas mais importantes quando se diz um aprendizado do filho. E eu queria ler com os irmãos Hebreus 12, versículo 5 ao 11.
Hebreus capítulo 12, versículo 5 até o versículo 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eles lhe dirigem como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitavam, e nós nos respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia menor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então aqui a gente vê a palavra de Deus enfatizando e demonstrando a importância dos filhos serem disciplinados por seu pai. Mas é claro que existe a maneira correta de disciplinar o seu filho. Muitas pessoas acham que corrigir o seu filho é explodindo com a criança, ou com um adolescente, ou com um jovem. Geralmente essas pessoas que explodem com os filhos, eu costumo dizer que não é uma correção, é apenas uma descarga emocional do que ela está sentindo em cima do seu filho. Não é assim que você vai corrigir uma criança. Você está mais capaz de traumatizar uma criança do que trazer correção a ela. Eu lembro que eu vi até um episódio de um seriado onde o filho perguntou: pai, se eu fizesse isso, eu não lembro o que ele perguntou, qual era a ação que ele perguntou em específico, mas ele falou: pai, se eu fizesse isso, o que aconteceria? Ficaria muito bravo, é claro. E o pai perguntou: mas o que você acha que eu faria? E o filho respondeu: eu acho que você quebraria meu braço. Ele: não, eu não quebraria o seu braço. Se eu quebrasse o seu braço, você teria medo de mim. E onde há medo, não há respeito. E muitas vezes os pais querem educar os filhos assim, colocando medo. E realmente, o respeito do filho pelo pai não é conquistado através da imposição de medo. Pelo contrário, quando o pai demonstra misericórdia, compaixão, mas acima de tudo, um pulso firme, e querer ter o desejo de disciplinar e corrigir o seu filho ele vai perceber ao longo do tempo e vai gerar um respeito da parte do filho pelo pai, porque ele vai perceber que mesmo o pai dele nunca tendo levantado a mão para ele, de repente para causar algum mal, ele vai perceber o desejo do seu pai em querer manter a criança, o adolescente, o jovem nos caminhos certos. E é realmente isso que nós precisamos hoje. Não de pais que querem machucar as crianças, mas de pais que estão dispostos a colocar os filhos para andar nos trilhos certos, sem o desejo de traumatizar. É isso que, infelizmente, acontece em muitas famílias. Isso dos dois lados, né? Mas acredito que isso começa muito na parte do pai. Porque hoje a gente vê em notícias que pai mata filho, filho mata pai, mas muitas vezes a questão do filho matar pai está muito associada com como foi a sua questão da maternidade. Às vezes não deu nem tempo do pai e do filho se acertar. Mas essa descarga de ódio confundida com disciplina é o que tem destruído muitas famílias. É o que tem rompido muitos laços entre pais e filhos. E não é assim que o pai deve se portar diante do filho. Tem que se portar diante do filho igual aquele pai em que Jesus retratou na parábola. Com compaixão, com misericórdia, sabe? E mesmo ainda, quando o filho ainda não voltar para os caminhos do Senhor, a atitude do pai deve ser uma atitude de fé e de esperança, como intercessor, que
que deseja ver o seu filho voltando para os caminhos de Deus, que deseja ver seu filho conhecendo os caminhos de Deus, no caso de quem não conhece. Porque existem momentos em que o pai não vai conseguir perceber como está seu filho, até porque o pai é um ser humano e não som do coração de Deus. Mas muitas vezes o filho está com o coração fragilizado, só que ele não mostra por estar querendo passar uma armadura, uma maquiagem por cima, e de repente uma fala de misericórdia, de compaixão vindo do pai era aquilo que o filho precisava ouvir, mas o pai vai lá e declara o quê? Declara uma palavra de ódio. Quantas vezes já te falei que esse caminho não é o certo, que você apodreça nesses caminhos, porque eu já cansei de te avisar. E aí quando o filho esperava ouvir algo do pai que pudesse mudar, vamos dizer, o destino dele, ele escuta totalmente ao contrário. Aquilo que já tinha machucado ele antes e que feriu ele mais ainda. Mas o pai que sabe corrigir o seu filho pode ter certeza que esse pai é muito importante na vida do seu filho, porque lá na frente o filho reconhece que a disciplina dada pelo seu pai fez diferença na vida dele, que é justamente esse último versículo que a gente acabou de ler, que nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida. Ou seja, mesmo o pai exercendo uma disciplina da maneira correta, não estou dizendo aqui que o filho vai ficar, ai meu Deus, obrigado pai, saiu rindo porque o pai disciplinou ele. Não, o filho pode ter uma tristeza no coração, sim. E o desejo do pai é que essa tristeza no coração que foi gerada no filho não seja por causa do pai, mas seja um reconhecimento de que o filho, seja um reconhecimento da parte do filho, onde ele percebeu que o que ele estava fazendo não é certo. Então realmente, a disciplina, quando ela é aplicada no momento, ela não parece motivo de alegria, mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, ela produz frutos. Ela é motivo de agradecimento lá na frente. Quantas vezes, quantos meninos, quantos grandes homens de Deus hoje reconhecem o quão importantes foram as disciplinas da parte dos seus pais para que hoje eles estivessem de pé, que eles estivessem vivos, ou até mesmo estivessem no ministério que estão, no emprego que estão, ou com a família formada. Porque quando você está disciplinando seu filho, muitas vezes você está impedindo que ele caminhe para a morte, mas disciplinando da maneira correta. Amém? E a falta de disciplina, ela pode gerar consequências muito grandes. Um exemplo que eu queria deixar para os irmãos foi a respeito de Davi. Davi, quando foi omisso em corrigir Amnon e Absalom, no caso que um estuprou a própria irmã e Davi não se posicionou, não corrigiu, e Absalom foi lá e matou o próprio irmão, e Davi, em vez de corrigir, preferiu afastar ele e depois receber de volta. E que consequência Davi colheu para si mesmo? Ele colheu uma conspiração de Absalom. E depois Davi perdeu o seu filho, Absalom. E pelo fato de ele não ter corrigido na hora, ele foi omisso, ele não se posicionou. Então o posicionamento do pai em demonstrar, em querer mostrar qual é o erro do seu filho, com o intuito de uma correção, com o intuito de querer ajeitar as suas veredas, de querer ajeitar o caminho por onde ele está prosseguindo, essa deve ser a intenção no coração do pai. Porque Davi colheu as consequências de... Muitas vezes a gente olha para exemplos da Bíblia e esses exemplos estão presentes para que a gente possa aprender com eles. Esses erros tem o intuito também de a gente olhar, observar e falar: nossa, Davi cometeu esse erro como pai, eu quando for pai eu não quero cometer esse erro. Não quero cometer esse erro. Então não seja omisso também, você que é pai. Não deixe de disciplinar o seu filho. Ah, mas foi só isso que ele fez. Não, discipline ele. Discipline ele antes que o seu filho colha as consequências de algo que ele fez por uma falta de orientação, por uma falta de posicionamento da parte dos pais. E o pai também pode colher as consequências de uma atitude errada do filho que não foi corrigida na hora. E o outro ponto que eu queria ler com os irmãos, que eu vejo muito importante, é que um bom pai ele é obediente à voz do Espírito de Deus. Queria ler com os irmãos Mateus capítulo 1, do 18 ao 25, e o 2, do 13 ao 23. Vamos fazer uma leitura bem breve. Não vamos tomar tanto nosso tempo.
Vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo, porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará a luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. E a segunda parte, que é o capítulo seguinte, 2, do verso 13 ao 23. Mateus 2, 13 a 23. Depois que partiram, um anjo do Senhor lhe apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique até lá que eu diga a você, pois Herodes vai procurar um menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E ele levantou-se, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Contudo, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então aqui a gente vê a aparição, a intervenção do anjo 3 vezes nesses 2 capítulos que a gente leu, falando com José. E aqui a gente viu o posicionamento de José, onde ele nem questionou. O anjo falou e ele fez. Falou a primeira, ele foi lá e fez. Falou a segunda, ele foi lá e fez de novo. Falou na terceira, ele foi lá e fez novamente. Então a gente vê que esse posicionamento de obedecer à voz do anjo de Deus poupou muita coisa. O que será que teria acontecido se José não tivesse obedecido à voz do Senhor? Porque ele ouviu, mas ele poderia não ter obedecido. Porque o anjo foi lá, falou, faz isso. E ele poderia dizer: ué, vou fazer isso para quê? O que está acontecendo? Ele ouviu e fez. Então o pai que está sensível e obediente à voz do Espírito é o pai que está preservando a sua própria família. O pai que ouve e obedece à voz de Deus é um pai que está levando essa família para bons caminhos, para um futuro próspero. O futuro próspero que eu digo é um futuro onde a família está, vamos dizer, ela está segura. O futuro onde a família ela foi livrada de muitos acontecimentos, só pelo fato de ele ter ouvido a voz de Deus. Aqui, nessa ocasião, Herodes estava querendo matar todas as crianças. E o anjo do Senhor foi quem instruiu a José do que ele deveria fazer para poupar a vida de Jesus. E isso é o que nós precisamos hoje na vida dos nossos pais. Pais tementes a Deus, obedientes a Deus. Pais que escutam a voz de Deus e Deus fala para ele fazer determinada coisa, determinada escolha para o bem da sua família, para o bem de seus filhos. José foi um bom exemplo disso. E a gente pode ficar refletindo: o que será que teria acontecido se José tivesse feito ao contrário? Graças a Deus, houve obediência por parte desse homem. E meu desejo é que os pais da nossa igreja, os pais terrenos, também venham ser pais obedientes.
para o bem deles, para o bem de seus filhos, para o bem da sua família. E o último ponto que eu queria ler com os irmãos está em Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Jó 1, versículos 4 e versículo 5. Toda a igreja achou? Amém. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casas, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante em Jó. Então, outro ponto muito importante, uma característica de um bom pai, ele tem o cuidado com a vida espiritual dos seus filhos. Jó tinha esse cuidado de ver como tem sido a conduta de seus filhos e oferecia holocaustos, sacrifícios pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família, porque ele se preocupava muito de como estava a caminhada dos seus filhos, a vida espiritual. E os pais também têm essa responsabilidade, o pai, a mãe, com a vida espiritual do seu filho, seja através do observar como tem sido a vida espiritual e até mesmo pelo exemplo que o pai tem dado para o seu filho. Geralmente, o pai que se demonstra como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, isso traz muita influência sobre a vida do filho, porque o filho ele é muito observador e observa. Quantas vezes já cansei de escutar criança que sabe que o pai está congregando, está indo na igreja, mas dá qualquer vacilo e a criança fala: ué, pai, tu vai na igreja, está fazendo isso? As crianças observam, elas observam as condutas. Às vezes elas prestam mais atenção na conduta do que você fala para a criança. Então, o exemplo também é uma forma de você cuidar da vida espiritual do seu filho. Imagina seu filho olhar para você e ver que você é um pai que todo dia acorda cedinho, faz o seu devocional, o seu momento a sós com Deus, sabe? Imagina você conseguir mostrar para o seu filho como é essa vida espiritual com Deus. Os filhos acabam tendendo a imitar os seus pais, sabe? Eles acabam tendo essa tendência a imitar. E esse cuidado com a vida espiritual dos filhos é uma responsabilidade do pai e da mãe. E o pai deve ensinar, sim, o caminho que se deve andar. Um dos exemplos dele foi Abraão. Abraão, em Gênesis 18 e 19, vamos ler o último versículo de hoje, porque eu já acabei antecipando os Provérbios 22, 6, que é: ensina ao teu filho o caminho que deve andar. Mas vamos ler o último versículo de hoje, que é Gênesis 18 e 19. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, é responsabilidade dos pais, sim, ensinar o filho os caminhos que se deve andar, ensinar os princípios, os valores de um cristão, de um servo de Deus. E é importante a gente refletir sobre paternidade. A paternidade é muito importante ser refletida, porque essa palavra ela não é só para os pais, essa palavra é para toda a igreja. Porque os pais precisam saber como devem ser pais. Os filhos devem saber como é ter um bom pai. As esposas devem saber que tipo de marido vai escolher, porque esse marido será pai dos filhos dela. As adolescentes também, meninas jovens, adolescentes, que ainda não são esposas, também devem saber. Porque isso vai impactar muito na escolha do companheiro que ela vai escolher para o resto da vida. Então essa palavra não é só para os pais, é para toda a igreja refletir que tipo de paternidade a gente tem esperado dos nossos pais, que tipo de paternidade os pais têm oferecido para os filhos, que tipo de paternidade as mulheres esperam dos seus maridos, dos seus futuros maridos. Eu, graças a Deus, eu posso dizer que tenho um ótimo pai. Infelizmente ele não está caminhando com Deus ainda,
quem não está caminhando com Deus ainda. Então isso também traz muitos conflitos de princípios, de valores. Mas eu não tenho o que reclamar do meu pai, porque muitas vezes a criança ela idealiza um pai ideal, um pai perfeito. Eu nunca idealizei isso. Meu pai não é um pai perfeito, mas sempre foi um pai que acabou com meus pesadelos. Nunca deixou faltar nada para mim. Eu glorifico o nome de Deus porque eu tenho um pai que desde os 17 anos trabalha muito duro. E quando eu olho ele e falo, caraca, tá difícil meu trabalho, eu lembro dele e falo, meu pai trabalha até hoje. Pode ter os defeitos que tiver. Não estou aqui para apontar e nem para expor ele ou a minha família. Mas meu pai, desde sempre, me ensinou a ser homem de verdade. A entender que nós temos responsabilidade dentro de casa. A entender que muitas vezes a nossa família vai depender da gente. Eu vejo que isso foi algo geracional, algo que passou do meu avô para o meu pai para mim, e algo que eu desejo passar para os meus filhos. Então, meu pai nunca me deixou na mão. Apesar de qualquer problema que já ocorreu, meu pai sempre trabalhou duro, ao ponto de eu nunca chegar e falar, caraca, não tenho o que comer. Ele nunca foi assim. Pode ter um período da vida que, de repente, meu pai e minha mãe não estejam juntos, mas ele sempre esteve lá presente. Então, tem coisas que a gente observa, que a gente deseja que o pai melhore, mas a gente tem que glorificar a Deus pelos pontos positivos que os nossos pais já têm. E geralmente são esses pontos positivos que influenciam muito de como vai ser você, sabe? Eu tive esse privilégio. Teve pessoas que não tiveram esse privilégio, ou já tiveram e hoje não tem mais o privilégio de ter um pai presente. Mas eu queria deixar claro para os irmãos que essa palavra é para toda a igreja. Porque eu queria até fazer uma dinâmica com a igreja, porque geralmente essa dinâmica é feita só com pais, mas eu queria que todos fechassem os olhos nesse momento. E quem é pai, eu quero que você que é pai imagine o seguinte: você que é pai e tem filha, se sua filha arranjasse um companheiro que fosse igual a você estaria em paz com a decisão da sua filha? Você estaria em paz de que tipo de pai o companheiro da sua filha tem? Você teria paz com isso? Então isso é uma reflexão que deve ser gerada. Você que é mãe, pode fazer a mesma dinâmica. Se o seu filho arranjasse uma esposa que é igualzinha a você ficaria satisfeita com a escolha do seu filho? Ou você que é pai e tem um filho, se o seu filho tivesse um filho, você fosse avô, e seu filho oferecesse uma paternidade igualzinha que você ofereceu a ele, você estaria em paz com isso? Então são essas perguntas, a igreja pode abrir os olhos, são essas perguntas que devem ser feitas no nosso interior, porque isso nos ajuda a entender que tipo de pai nós temos sido. Na verdade vocês têm sido, né? Eu sou pai ainda, você em nome de Jesus. Mas que tipo de pais quem é pai tem sido? Que tipo de pai quem ainda vai ser pai deseja ser? E que tipo de pai as mulheres têm escolhido? Deve haver essa escolha com muito discernimento, com muita sabedoria, porque a partir do momento que a pessoa que se escolheu para ser pai dos seus filhos torna-se verdadeiramente pai dos seus filhos, há muitas consequências quando a escolha não é tomada da maneira certa. Também como há muitas consequências na vida do pai e do filho que não pararam para prestar atenção como tem sido a paternidade, essa relação entre eles dois. E fico feliz de estar aqui, de poder testemunhar da bondade de Deus sobre a minha vida, sobre como meu pai tem me abençoado. Mas existe um pai que o desejo dele é de que todos nós venhamos ser filhos dele. É um pai que não vai morrer, é um pai que não vai nos abandonar, é um pai que vai estar sempre presente. E aí, estou falando do nosso Pai Celeste, que aí eu pergunto, quem são os filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Não, nem todos são filhos de Deus. Então eu deixo para os irmãos, deixo até anotado para os irmãos refletirem depois 3 versículos, 3 passagens, que é João capítulo 1, versículo 12, Romanos 8,
versículo 14 ao 17, e 1 João 3, 1. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam e creram. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E nós somos filhos de Deus por adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. É basicamente o resumo do que diz essas passagens. E o que eu queria deixar para os irmãos é que se há algo dentro de você que ainda há uma carência pela falta de um pai presente, porque aqui eu fiquei o tempo todo falando sobre a característica de um pai, mas muitos de repente não tiveram a presença de um pai. Pode ter certeza que o nosso Pai Celeste é o Pai perfeito, aquele que supre todas as nossas necessidades, aquele que nos ensina diariamente, aquele que se demonstra como nosso Pai, aquele que disciplina, aquele que nos ama, que nos corrige, aquele que nos abençoa. Ele é literalmente o Pai perfeito. Então, que a gente venha sempre lembrar de que, apesar de termos ou não pais terrenos, nós temos um Pai Celeste, e é nesse Pai Celeste que os pais devem se espelhar. É nesse Pai Celeste que aqueles que ainda vão ser pais também devem se espelhar, sabe? E é no Pai Celeste que as mulheres que ainda vão escolher seus maridos, os futuros pais de seus filhos, devem se espelhar. Eu quero um marido, eu quero que meus filhos tenham um pai segundo o coração de Deus. Eu quero ser um pai segundo o coração de Deus. Eu vou ser um pai segundo o coração de Deus. Então, deixo essa mensagem para os irmãos e agradeço pela oportunidade. Amém.